Olá, meus queridos. Hoje, com esse frio, com essa chuva, vou aproveitar para conversar um pouquinho com vocês sobre o câncer de colo de útero e o HPV. E é bem interessante todas essas campanhas de vacinar as crianças, especialmente as meninas, para não se contagiarem. E eu vou contar uma coisa. Não é por contágio que acontece, que aparece esse vírus. E vamos escutar aqui o que na internet aí fala sobre o que é esse vírus. Então, HPV é uma sigla do papilomavírus humano, um grupo de mais de 200 tipos de vírus que infectam a pele e as mucosas. Alguns tipos causam verrugas genitais ou cutâneas, outras classificadas como alto risco, que podem estar associadas a alterações celulares do colo do útero, pênis, ânus ou garganta. E agora prestem atenção. A maioria das pessoas entra em contato com HPV em algum momento da vida e na grande parte dos casos, o próprio corpo elimina naturalmente sem deixar sequelas. Então, meus queridos, a medicina convencional precisa entender um pouquinho melhor sobre esses micro-organismos e o Dr. Hammer nos convida a olhar com outros olhos. Uma outra forma de olhar, seja o HPV ou outros vírus, micobactérias, bactérias, fungos, e olhar além desse modelo bacteriológico que considera os micro-organismos como nossos inimigos. Os fungos, micobactérias, bactérias e vírus não são invasores, invasores externos que vêm e nos atacam. Quem é que vive em quem? Será que sou eu que vivo neles ou eles vivem em mim? Meus queridos, esses micro-organismos são trabalhadores biológicos que participam de processos de reparação e transformação do corpo. Então, temos que entender que os micro-organismos não estão para nos causar problemas. Não são eles que causam o câncer. Não são eles que estão causando um tumor, etc. Mas eles vêm, quando é um tumor, eles vêm para degradar aquele tecido. E quando tem uma necrose de tecido, vai vir esses outros micro-organismos para restaurar aqueles buracos, aquelas cavernas feitas aí nesse órgão. E vai ter tecidos específicos com seus respectivos micro-organismos. Então vejam aí, lá no Instagram, eu acho que aqui também no Facebook, no TikTok, temos lá a quarta lei biológica que explica com profundidade. E como eu não me apresentei, eu sou a Bernadette Basqueira Ferreira Lopes, professora, escritora, criadora do método Código Biológico A Arte de Sentir o Corpo, e eu quero compartilhar essas descobertas de Hammer para que você entenda o que o seu corpo está solucionando. E vou te contar que esse HPV não pega em toalha, não pega em piscina, não é contagioso. A forma como a medicina convencional concebe que os vírus vêm e nos atacam e que são contagiosos, muitos casamentos estão indo para o ralo. Por quê? Porque vai ter uma desconfiança. Ah, você me contaminou.
você me contagiou com esse vírus. E não, meus queridos, entendam isso. Esses micro-organismos estão no nosso corpo. Quando vivenciamos algum conflito, lá na fase ativa, quando eu não estou encontrando solução, o meu cérebro já está dizendo, olha, você vai precisar aí de fungo, de micobactérias, bactérias ou vírus. Depende como eu vivencio o conflito, o nosso cérebro vai dizer, olha, precisamos uma quantia X de micro-organismos para ir lá naquele local para degradar um tecido ou para reconstituir. E aí, meus queridos, o que acontece com o HPV? Quando uma mulher, nós fomos desenhadas a nossa biologia, essa memória arcaica que trazemos, a mulher é para ficar dentro do território, ser protegida, cuidada. Para quê? Para que ela não vá para o mundo, não vá lá fora buscar sustento, porque esse não é o papel dela dentro da biologia. Agora eu não estou falando nada da questão cultural e social e dessas necessidades, mas buscando essa parte bem animal, a fêmea, a mulher é de ficar aí dentro do território, ser protegida por esse macho, ele que vai proteger, cuidar desses perigos externos, trazer alimentos e trazer essa parte do sustento e ajudar com que ela esteja segura dentro desse ninho. Para quê? Para produzir os filhinhos. Porque a intenção desses encontros entre um homem, entre uma mulher, entre um macho e uma fêmea, é para gerar filhinhos, deixar descendentes, que é um dos programas mais fortes que a natureza tem. Então, prestem atenção. Quando uma mulher tem uma necrose no colo do útero, é porque ela viveu um conflito de não ser escolhida, não ser protegida, não ser amada. E o que acontece? Quando ela, de repente, descobre que o seu parceiro está com uma outra mulher, ou que ele saiu, foi para uma casa de prostituição, e ela se sente que não foi escolhida, que não foi amada, o colo do útero vai perder tecido. Para quê? Para que o órgão genital masculino não entre em contato. Então eu perco tecido para que eu me afaste, porque eu não quero esse contato sexual com esse homem, porque ela poderia considerar, ele saiu com outras mulheres, ele está sujo, etc. E esse conflito de eu não ser escolhida, ser amada e protegida. Outra situação também, como o programa é de produzir filhinhos, se o colo do útero ficar bem fechadinho, vai ser mais difícil para entrar os espermatozoides. Então, perder tecido vai abrir mais o colo do útero para que entre mais rápido e mais espermatozoides, para que talvez assim possa fecundar. Está fazendo sentido isso, meus queridos? Então, o que acontece? Por isso que naturalmente, quando
o homem não está em conflito, especialmente o homem destro, ele vai ter mais testosterona. E a testosterona é para quê? Para ser mais ativo, ir à luta, buscar defender, proteger o território e cuidar de quem está dentro do seu território. E quando esse homem, sabe, aqueles homens que se chamam os homens banana, que até pela própria situação social é muito difícil um homem já conseguir com facilidade uma casa, um espaço, um território para colocar a sua mulher ali, proteger e cuidar para que produza, então, crie um ambiente adequado para gerar filhinhos. E aí o que acontece? O homem vai baixar a testosterona e ele vai ficar mais passivo. E o que vai acontecer? A mulher vai ter que fazer o quê? Assumir um papel, aí vai diminuir os estrogênios, os estrógenos, e vai sobressair a testosterona na mulher. E ela vai fazer o quê? Vai fazer o papel que o homem deveria fazer. Proteger as crias, ganhar, buscar a sobrevivência e muitas vezes até inverter os papéis de proteger o homem no lugar dela ser protegida. Então, quando ela vivencia esse conflito que ela tem que sair, conquistar, buscar a caça para ela e para os filhos, ela se sente então desprotegida, ou quando acontece algo dele não valorizar ela suficientemente, não dar essa proteção, vai viver um conflito e aí vai impactar essa parte do colo do útero. E a ordem que o cérebro diz, olha, vamos então, agora como é o colo do útero, quem vai ter que ir lá reconstituir aquele tecido que se perdeu, vai ser o HPV. Então, meus queridos e minhas queridas, quando se de repente você tiver um HPV, é porque você solucionou uma questão de não se sentir escolhida, elegida, uma frustração sexual também que você viveu. Quando você soluciona isso, o HPV vai vir para ajudar a reconstituir esse tecido. Você está entendendo como o HPV não está contra nós. Ele não está causando essa perda de tecido, essa necrose no colo do útero. E quando esses conflitos são muito graves, muito grandes, e muitas vezes é a repetição, vai e volta no mesmo conflito, e que essa mulher se identifica com uma função, por exemplo, eu necessito que esse homem seja só meu, que ele seja fiel para mim, eu necessito ser protegida, eu necessito ser possuída. E quando isso não acontece, pode ocorrer, então, um câncer. E o câncer é porque o conflito foi bem maior do que uma situação mais leve, que só vai ter, então, uma perda de tecido aí no colo do útero. E esse parceiro, então, de repente escolhe uma outra mulher, poderia ser até mais jovem. E aí tem uma questão, puxa, ele me largou e eu estou agora aqui
não me sinto elegida, não me sinto protegida, não me sinto amada e ainda mais eu me sinto frustrada sexualmente. E aí, meus queridos, o que vai acontecer? O corpo vai ter que dar uma... se perder o tecido, ele vai ter que reconstituir aí. E muitas vezes, nessas crateras que tinha ali, no colo do útero, pode vir um tumor aí. Vai vir, tumor não exatamente, vai vir vai ser preenchido com tecidos. É o contrário, então depende o conflito que vivemos, quando são órgãos vitais, conflitos vitais, que tem um ganho de tecido, quando a pessoa soluciona, vai vir os fungos e micobactérias para degradar o tecido. Agora, se eu perdi o tecido, no caso do colo do útero, muitas vezes vai vir então o HPV, o vírus aí, para ajudar a reconstituir esse tecido. Então é essa proposta de você sair do medo. Se você tem um HPV, não tenha medo, não é contagioso, não é verdade o que nos contaram que é contagioso. Nós temos no nosso corpo, mas ele só vai aparecer quando nós solucionamos um conflito de frustração sexual, de se sentir que não fomos amadas, protegidas e elegidas. Se você gostou desse conteúdo, você quer aprender mais, se você já é terapeuta ou quer ser terapeuta, venha aprender as 5 leis biológicas aprendendo do zero. Nós temos um curso online gravado com mais de 70 aulas e aí você vai entender qual é a solução biológica de todos os sintomas. Quando aparece um sintoma no seu corpo, você já vai sair do medo, porque ele está solucionando algo. Oi, Karen, querida, lá do Peru, Jean, lá de São Paulo. Então, meus queridos, eu quero que vocês entendam que os micro-organismos nunca estão contra nós, eles estão para nos ajudar. Se você quiser fazer o curso das 5 leis biológicas comigo, acesse o site www.bernacursositerapias.com.br. Se gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like aí e me siga nas redes sociais que eu vou trazer mais conteúdos. Venha que eu te conto mais. E desejo para você uma ótima tarde e receba o meu abraço.